Olá pessoal, esse é o nosso novo canal do YouTube, À Esquerda. É um espaço de resistência ao governo Bolsonaro, é um espaço de debates, de formulação. E nós vamos começar falando sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque vou fazer. Um ano de uma prisão injusta, uma farsa. Lula foi condenado sem provas, com muitas fragilidades jurídicas. Nesse vídeo, eu quero mostrar para você o que está por trás de toda essa prisão do Lula. Olha, é muita ingenuidade a gente achar que foi aquela classe média alta, vestida de verde e amarelo, que dirigiu esse golpe que aconteceu no Brasil. É claro que a elite brasileira tem cabeça escravocrata. Nunca aceitou que um operário virasse presidente da República. Não aceitou que o filho do trabalhador entrasse na universidade, jovens, negros, e ela reagiu a tudo isso. Mas eles não foram os atores determinantes. Eu sei que muita gente diz o seguinte, olha, quem dirigiu o processo foi a Rede Globo em aliança com o sistema judicial. De fato, isso foi muito importante. Eles foram determinantes. A Rede Globo transmitia aquelas manifestações do impeachment ao vivo. Mas eu digo mais, eles não foram os grandes condutores. Eles foram meros instrumentos. O grande responsável por toda essa operação que aconteceu em 3 atos. Cassação da presidenta Dilma Rousseff sem cometer crime de responsabilidade. Prisão injusta do presidente Lula e eleição do Bolsonaro. O grande responsável são os Estados Unidos da América. Um estudo publicado na revista da Universidade de Harvard mostra que entre 1898 e 1994, 41 golpes aconteceram na América Latina com interferência direta dos Estados Unidos. Mesmo no golpe militar de 64 no Brasil, sabe quando ficou comprovada a participação do governo norte-americano? Só em 1976. 12 anos depois, num furo de reportagem do jornalista Marcos Sacorré. Ele esteve na biblioteca do Lyndon Johnson, que era o presidente da República na época, e tinha uma vasta correspondência diplomática, mostrando que ali em 64, antes do dia 31 de março, um porta-aviões e 11 navios americanos se dirigiram em direção ao Brasil. É claro que não foi preciso. O embaixador Lincoln Gordon, na época, disse que não era necessário, porque o golpe aconteceu. Mas eles estavam preparados para intervir, inclusive militarmente, no Brasil. Every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I just had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one and Na verdade, os Estados Unidos sempre trataram a América Latina como seu quintal. Agora, teve um período que houve uma distração. Foi depois de 2001, quando eles entram na guerra ao terror e priorizam ações no Oriente Médio. E aqui, a gente conseguiu construir um momento diferente na história da América Latina. A constituição do CELAC, da Unasul, o fortalecimento do Mercosul, o Lula jogando um papel importantíssimo aqui na América Latina com outros governos progressistas, a constituição do BRICS. Só que eles começam a abandonar a guerra ao terror e já a partir de 2011, o centro da política de segurança dos Estados Unidos passa a ser guerra comercial, em especial com a China e com a Rússia. E agora, o secretário de segurança do Trump, John Bolton, fala em reeditar a doutrina Monroe. A doutrina Monroe é aquela do século XIX, falava de América para os americanos. Eles querem novamente a América Latina como um quintal. Eu digo mais, é um plano de colonização dos países da América Latina. Nessa concorrência brutal com a China e com a Rússia, eles querem dizer que a América Latina é deles. É o quintal deles. Por isso Lula é uma ameaça. Lula é política externa multilateral. Lula foi fundamental para construir o BRICS, a relação do Brasil com Rússia, China, Índia, África do Sul. Eles não aceitam a política externa ativa, como fez o Lula aqui no Brasil. A gente talvez tenha demorado a perceber, mas quando o Lula anunciou a criação do pré-sal em 2007, no outro ano, em 2008, os Estados Unidos recriam a 4ª Frota da Marinha do Atlântico Sul. A 4ª Frota estava desativada desde a década de 50.
Vale dizer que a descoberta do pré-sal foi a maior descoberta do petróleo do século XXI. Tem gente que calcula 160 bilhões de barris de petróleo, uma das maiores reservas do mundo. E depois, pessoal, vem as revelações do Snowden sobre a NSA e os vazamentos do Wikileaks de correspondências diplomáticas norte-americanas que foi feito por Julian Assange. O Brasil foi o país mais espionado da América Latina. Espionaram a presidenta Dilma, o seu telefone pessoal, o seu gabinete presidencial, o avião presidencial e espionagem dirigida à Petrobras. Isso tudo foi comprovado. Tem farta documentação desse esquema de espionagem contra o Brasil, contra a presidente da República e contra a Petrobras. O interesse, novamente, era no pré-sal brasileiro. Além disso, no filme sobre Snowden, vemos que em 2013, o Brasil é o segundo país mais espionado do mundo, atrás apenas da espionagem interna feita nos próprios Estados Unidos. Foram 2 bilhões de interceptações por mês em nosso país, mais do que na Rússia, China e Alemanha. Agora vejam que interessante. Dos 41 casos de ingerência norte-americana em golpes na América Latina, eu falei da publicação na revista da Universidade de Harvard, só 17 foram com intervenção militar direta. A outra forma que eles usam são mecanismos sutis de colaboração. No passado, a colaboração era entre oficiais das Forças Armadas. Todo mundo lembra da formação na Escola das Américas. Agora, a colaboração é diferente. É do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com promotores e juízes de primeira instância. Correspondências diplomáticas, documentos diplomáticos oficiais vazados pelo Wikileaks mostram que houve uma conferência, um projeto chamado Projeto Pontes, onde o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, veio ao Brasil para o primeiro curso e trabalho em conjunto com juízes e promotores. Existe uma necessidade contínua de fornecer treinamento prático para juízes federais e estaduais brasileiros, procuradores e agentes da lei no que diz respeito ao financiamento da conduta criminosa. Idealmente, o treinamento deve ser de longo prazo e coincidir com a formação de forças-tarefas de treinamento. 2 grandes centros urbanos com suporte judicial comprovado para casos de financiamento ilícito, especialmente São Paulo, Campo Grande ou Curitiba, devem ser selecionados como locação para esse tipo de treinamento. Em seguida, forças-tarefas podem ser formadas e uma investigação real usada como base para o treinamento, que evoluiria sequencialmente da investigação até a apresentação e a conclusão do caso no tribunal. Isso daria aos brasileiros uma experiência real de trabalho em uma força-tarefa proativa de financiamento ilícito de longo prazo e permitir o acesso a especialistas dos Estados Unidos para orientação e apoio contínuos. Esses trechos dessa correspondência diplomática deixam claro que, além de querer ensinar como constituir força-tarefa, eles queriam que existisse uma investigação real e houvesse a participação em todo o processo dos treinadores norte-americanos. Fica claro que a Lava Jato surgiu de uma decisão do Departamento de Justiça norte-americano. Qual o problema? É que de lá para cá, ela trabalha diretamente com o Departamento de Justiça norte-americano. Não se reporta às autoridades brasileiras, como se fosse subordinada ao Departamento de Justiça norte-americano. Uma colaboração irregular, ilegal, criminosa. Por quê? Porque existe um tratado de cooperação penal entre Brasil e Estados Unidos. Um tratado de 1997 que foi aprovado no ano 2000, que diz o quê? Existe um princípio em direito internacional, que uma pessoa só fala pelo país, o presidente da República, ou o ministro da Justiça, ou o Itamaraty. Eles passaram por cima de tudo isso e numa colaboração informal entre Departamento de Justiça e procuradores e juízes da primeira instância da Lava Jato, eles conduziram todo o processo. E a gente sabe que o que move o Departamento de Justiça dos Estados Unidos são os interesses das empresas norte-americanas, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Em uma entrevista de 19 de julho de 2017, Kenneth Blanco, vice-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos, dá uma declaração, dizendo que a relação entre o Departamento de Justiça e o Brasil, com seus procuradores e juízes, se baseia em uma relação íntima, de troca de documentos, não dependendo apenas de processos oficiais, uma colaboração informal entre os dois lados.
Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Kenneth Blanco também diz que existe um escritório do Departamento de Justiça norte-americano aqui no Brasil e festeja a prisão do Lula como resultado de uma vitoriosa colaboração entre o Departamento de Justiça e procuradores e juízes de primeira instância. The criminal division is made up of roughly 700 attorneys spread across 17 sections and offices, mostly in Washington, D.C., but some stationed in offices around the country, and many stationed in offices around the world and overseas, including Brazil. Essa relação direta dos procuradores e juízes da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano foi extremamente danosa para a economia desse país. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos funciona de acordo com seus interesses geopolíticos dos Estados Unidos, das suas empresas. Encontraram procuradores e juízes deslumbrados, sem nenhuma visão estratégica de projeto nacional. O resultado foi desastroso. O Brasil só perdeu. Houve a destruição da indústria de construção pesada, da indústria naval, da indústria de defesa. A Geoconsultoria diz que só o impacto econômico da Lava Jato em 2015 houve um crescimento negativo da economia de 2,5%. Foram milhares de empregos desperdiçados. Em todo lugar do mundo, quando tem crime envolvendo empresa, tenta se preservar a empresa e se prende quem fez o crime. Aqui no Brasil, destruíram as empresas. E as pessoas que praticaram a corrupção, os seus diretores, os donos, estão em casa com muito dinheiro. Você sabe que na Alemanha, tanto a Siemens como a ThyssenKrupp colaboraram de alguma forma com os nazistas. A ThyssenKrupp fabricava armas. As autoridades, os dirigentes da empresa foram responsabilizados, mas as empresas foram preservadas. Eu falo tudo isso porque estou convencido que a atuação desses procuradores e juízes da Lava Jato são atuação contra os interesses nacionais. Eu dou o exemplo da Petrobras. Eles levaram toda a denúncia da Petrobras para o Departamento de Justiça norte-americano. E o Departamento de Justiça norte-americano e os investidores norte-americanos fizeram um acordo em que eles ganharam 2 bilhões e 900 milhões de dólares. A gente não pode esquecer que o maior acionista da Petrobras é a União, é dinheiro do Brasil. Pois bem, eles levam as informações e fazem um acordo absurdo, um acordo que foi assinado pelo senhor Pedro Parente. E tem mais, a cabeça desse pessoal é tão vazia, desses procuradores, em relação ao interesse nacional, que naquele acordo que foi desfeito, onde eles queriam pegar 2 bilhões e meio de reais para montar uma fundação de direito privado, eles tinham colocado uma cláusula em que a Petrobras abria todas as suas informações, seus segredos, sobre prospecção, sobre tudo, para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Olha, nós estamos falando do setor estratégico, petróleo, riquezas, pré-sal. Quando eu falo de um golpe 3 atos, a cassação da Dilma, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, é que eu estou convencido que a Lava Jato sempre atuou em cima do timing político. Vocês lembram? A condução coercitiva do presidente Lula, uma condução ilegal. A pessoa só pode ser levada coercitivamente se for convocada 2 vezes para depois e não for. Com Lula não houve isso, mas armaram um circo. E segundo um procurador que acaba de se aposentar, aquilo foi fundamental para a desconstrução da imagem do presidente Lula. O fato é que aquilo ali deu fogo àquelas manifestações do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Depois vocês lembram. A Dilma decidiu convidar Lula para ministro da Casa Civil. Era no meio do processo do impeachment. A história podia ter sido outra, pessoal. Porque Lula tinha habilidade política na negociação ali na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. O que fez o Moro? Uma gravação ilegal, porque presidente da República, só quem pode gravar é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele grava a presidenta Dilma falando com o Lula. Logo depois de haver o anúncio que o Lula ia ser ministro da Casa Civil, ele joga isso na Rede Globo imediatamente, minutos depois. E ali se cria uma grande confusão, manifestação de rua e acabam impedindo o Lula de virar ministro da Casa Civil. Alguém tem dúvida que essa Lava Jato, com o Departamento de Justiça norte-americano, ditou passo a passo o ritmo daquele processo do impeachment da Dilma? Eu não tenho dúvidas alguma.
E a mesma coisa aconteceu com o presidente Lula, porque eles viram que não bastava tirar Dilma, porque o Lula fazia pesquisa e o Lula subia. Eles diziam que condenando o Lula, Lula estaria desmoralizado. Condenaram o Lula, Sérgio Moro, Lula subiu mais ainda na pesquisa. Depois condenaram no TRF4, Lula subiu mais ainda na pesquisa, porque as pessoas estavam vendo a perseguição desse processo todo. E finalmente Moro impediu o Lula de ser candidato a presidente da República, porque eles sabiam que Lula ganharia a eleição. E Lula ganhando a eleição ia voltar a fazer política de inclusão social. Lula não ia abrir mão do pré-sal como eles abriram para os norte-americanos, porque Lula achava que o pré-sal era o passaporte para o futuro. O Lula não ia ser um presidente de cabeça baixa para os Estados Unidos. Ele já foi presidente, tinha uma boa relação com o governo norte-americano, teve boa relação com Obama, mas o Lula diversificou as nossas relações por todo mundo, criou o BRICS, relação com a Rússia, com a China, e eles não aceitariam. Por isso que prenderam o Lula. Agora, a disfarçatez é enorme. O juiz que impediu o Lula de ser candidato vira ministro da Justiça do Bolsonaro. Veja vocês, pessoal, quantos vazamentos houve na véspera da eleição. O vazamento do Palocci, que não era uma delação oficial. Em todo instante, a Lava Jato atuou com esse timing político, não só para impedir o Lula de ser candidato, mas para eleger Jair Messias Bolsonaro. Só que há muita coisa estranha na eleição do Bolsonaro também. A gente sabe hoje que o Steve Bannon, que esteve coordenando a campanha do Trump, esteve aqui no Brasil também, participando e orientando, de certa forma, a campanha de Jair Bolsonaro. Você sabe que José Luiz Fiore, um professor de Economia Política Internacional da UFRJ, ele afirma que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, John Mattis, veio aqui antes da eleição e que ali, segundo ele, foi sacramentado o apoio dos Estados Unidos à candidatura do Bolsonaro, depois que viram que as candidaturas conservadoras, as outras como Geraldo Alckmin, não decolaram. E a gente sabe que houve um grande ataque cibernético que modificou a eleição em dias. Uma pesquisa que indicava claramente uma tendência de vitória da Haddad. Depois de um violento ataque cibernético, as coisas se invertem. E de uma hora para outra o Bolsonaro sobe com uma força muito grande e o Haddad cai. Quem viu o filme do Snowden, que consegue individualizar informações, chegar a cada cidadão, a gente tem todo o direito de tentar entender o que aconteceu, qual foi a tecnologia usada, porque o fato concreto é um só. Nunca um presidente da República do Brasil foi tão submisso aos interesses norte-americanos como Jair Bolsonaro. Para ter uma política de recolonização da América Latina, eles estão querendo privatizar tudo, entregar o pré-sal, entregar a água, entregar a nossa biodiversidade, vender terras a estrangeiros. Um presidente que governa de joelho para os Estados Unidos, que nos envergonha. Não estava na agenda oficial, foi fazer uma visita à CIA, que é o serviço de espionagem norte-americano. Só se for para agradecer. Tudo isso é muito estranho. É por isso que eu encerro, dizendo que defender Lula é fundamental, porque Lula já é um programa. Lula já significa para o povo pobre desse país que é possível construir um outro rumo, com mais inclusão social, com mais solidariedade. Um Brasil que conviva com todos os países do mundo, que seja aberto. Essa prisão do Lula é uma grande farsa. De uma coisa eu tenho certeza, isso vai ser desmascarado pela história. Você sabe que há casos de julgamentos muito importantes, que repercutiram por longo tempo na história. Tem o caso Dreyfus, de um oficial francês que foi acusado de espionagem. Esse caso é um caso conhecido porque Émile Zola fez o famoso J'accuse, que foi dirigido ao presidente, acusando uma conspiração contra o Dreyfus. Teve o caso Calas, que Voltaire se envolveu também. Teve Sacco e Vanzetti, anarquistas, foram condenados naquele período de macartismo nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu em todos esses casos? O governo, o país, anos depois, teve que reconhecer a inocência e pedir desculpas a ele. Isso vai acontecer aqui no Brasil. Esses promotores e juízes não têm noção do que é a história, da força do julgamento da história. Presidente Lula, você pode ter certeza de uma coisa, presidente. Você vai ser absolvido pelo Brasil, pelo seu povo, porque seu único crime foi ter cuidado dos mais pobres, foi ter defendido um Brasil independente, com altivez, foi ter sonhado em colocar o pré-sal para a educação da nossa juventude, presidente. Você vai ser absolvido. Nós estamos encerrando esse primeiro vídeo nosso, no nosso canal à esquerda. Nós vamos voltar ao assunto do Lula. Eu quero falar das fragilidades jurídicas desse processo absurdo. Vocês não vão acreditar na base que o presidente Lula foi condenado. Eu quero falar também do legado do Lula, o que o Lula fez para o povo mais pobre desse país. Nós temos que organizar os comitês do Lula Livre, que também são espaços de resistência ao Bolsonaro, de lutar por emprego, de lutar por democracia, de lutar por direitos.
Olha pessoal, nós estamos criando o nosso canal, o canal à esquerda. É um lugar de resistência, de luta contra esse governo do Bolsonaro, mas é um lugar também de formulação, de debates, de discussão de projetos. Eu peço a você que se inscreva, compartilhe, que ative o nosso sininho para receber notificações. É um espaço plural. Vai ter gente que é de partido do PT, vai ter gente do PCdoB, vai ter gente do PSOL, vai ter gente que não é de partido algum. Nós vamos ter colunistas convidados. Vai ser um espaço muito interessante, é um espaço novo.